Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Pod Ju e tô aqui com mais uma convidada super especial. Para quem ainda não assistiu os episódios anteriores, tem muita gente legal que participou, muita conversa boa. Então vai assistir, vai ouvir e eu te espero durante esse episódio que tu goste do nosso assunto. Hoje vamos falar sobre um tema importante até para a data do lançamento, independente do momento que você estiver ouvindo. A nossa convidada é uma pessoa incrível, que tem um trabalho muito legal, uma pessoa inteligentíssima, tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. A Kátia Teichmann, tá certo? Aí o sobrenome é chique, a pessoa já vem com um sobrenome chique. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela é simplesmente uma psicóloga jurídica. E, além de tudo, a gente vai contar um pouquinho da história dela aqui, vocês vão entender o que tudo isso tem a ver com o nosso tema do podcast, que é maternidade e todas as relações que tem nisso. Kátia, primeiro queria te agradecer pelo ter aceitado o convite de vir no podcast, conversar, a gente trocar uma ideia. Um prazer te receber e te apresenta e que eu vou querer saber mais da tua história. A gente vai conversar mais sobre isso, mas te apresenta. Eu fiquei encantada com o convite, né? Eu disse, gente, agora eu vou fazer parte do podcast do Pod Ju, quero ver os cortes que eu me divirto horrores. Bom, é interessante a gente falar em psicologia jurídica, né? Porque muita gente não conhece. A minha formação é psicologia. A primeira formação, na verdade, né, de especialização foi em terapia de casais e família. Nunca atendi famílias em terapia, mas eu gostava muito dessa visão mais sistêmica, multicausal, já tinha essa pegada naquela época. Eu não fui fazer psicologia para ser terapeuta, eu fui fazer psicologia para ser professora, porque eu nasci professora e escolhi a psicologia para ensinar. Entendi. Né? Então, isso já é um pouco da tua história, assim. Já é um pouquinho da minha história. Já vai contando que a gente quer saber. Então, assim, essa é uma história bem interessante que eu fui me dar conta no mestrado, né? Minha mãe era professora de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. E eu me lembro de, às vezes, acompanhar ela nas aulas e ficou muito gravado para mim um senhorzinho que tinha um brilho maravilhoso no olhar, porque pela primeira vez ele aprendeu a desenhar o nome dele. Né? E aquilo me tocou de uma maneira, e eu só fui me dar conta disso quando, no mestrado, eu estudei mais profundamente Paulo Freire. E daí eu falei, mãe, quando foi isso? Né? Ela disse, minha filha, tu devia ter uns 6 anos. Né? Então, ali eu me descobri professora. E como marcou e mudou... Exato, assim, a educação sempre teve na minha família, né? Meu avô paterno, que veio da Alemanha, por isso o Teichmann, né? O Teichmann, que fica mais fácil, ele era professor na região de Blumenau. Fui saber isso muito tempo depois também. A minha mãe também sempre foi dedicada à educação. Então, o objetivo era ser professora de psicologia. Só que a vida tem as suas coisas, né? Eu acabei entrando na clínica, fiquei 17 anos atuando na clínica. E a psicologia, ela casa com muitas coisas, porque ela casa com a educação, ela casa com o direito, ela casa com a psiquiatria. A psicologia é incrível, né? Porque Então, só que durante o curso eu me apaixonei por avaliação. Aliás, assim, ó, não é o nosso tema, mas ela vai falar sim de avaliação, até porque eu preciso de cortes para poder explicar para as pessoas o que é uma avaliação neuropsicológica. Me apaixonei por avaliação. Naquela época a gente não tinha muita formação em avaliação em Florianópolis. Eu ainda era casada, né? E era muito difícil eu me deslocar para outros lugares. E daí eu acabei caindo na clínica mesmo. Não consegui fazer avaliação. Em 2016 eu fiz o primeiro curso de avaliação, já saí fazendo avaliação neuropsicológica. Fiz pós em neuropsicologia também, né? E conheci 2 psicólogas jurídicas no meu curso de pós-graduação. A gente ficou amigas e tal, e elas são concursadas do Tribunal de Justiça. E eu comecei a trabalhar com uma delas como assistente técnica. Essa amiga, psicóloga jurídica aqui do Tribunal de Santa Catarina, me indicou para uma juíza, porque teve uma demanda muito grande com a pandemia, né? Afastamento, de convivência de pais e filhos. Então, tu já gostava... Quanto tempo, Kátia, tu está trabalhando como psicóloga? Quanto tempo que tu está nessa... Eu fui fazer psicologia, eu estava completando 30 anos de idade. Não existe tempo para a gente fazer um curso, tá? Não tem idade para nada. Então... Não, e deixa eu te contar a maior, né? Quando eu me formei com 35, porque são 5 anos. Com 38 anos, meu filho foi fazer vestibular para engenharia e eu fui fazer vestibular para medicina.
Só que não passei, mas eu tinha que ultrapassar essa prova de fogo, né? Eu tinha que provar para mim mesma que eu podia fazer um vestibular para medicina. Uhum. Tirei uma nota boa na redação, acertei 52% da prova, não estudei absolutamente nada. Eu disse, tá, se eu me dedicar, eu consigo entrar num curso de medicina, mas eu vou ficar na psicologia. E eu costumo dizer que eu não procurei a psicologia jurídica, né? Eu acabei caindo de... Ela te encontrou. Ela me encontrou e daí eu me encontrei lá dentro da psicologia jurídica. Assim, é uma área que eu gosto muito de atuar, gosto mesmo. Comecei a atuar mais intensamente a partir de 2021. 2022, eu tive mais de 60 nomeações em processos, acompanhamento terapêutico, sem falar das assistências técnicas que eu fiz ao longo do ano. E daí, em 2023, eu decidi que eu ia ser psicóloga jurídica e praticamente a minha agenda está voltada só para isso. Então, assim, hoje em dia eu faço avaliação neuropsicológica só para demanda da clínica Ancré. Quando eu peço encarecidamente, Kátia, por favor, eu preciso de uma avaliação neuro. Então, a avaliação neuropsicológica, né, Kátia? Eu acho que a psiquiatria tem uma relação com a psicologia de diversas formas, inclusive com a avaliação neuropsicológica. Até se tu pudesse, assim, explicar um pouquinho do que é a avaliação. A gente pode fazer um podcast inteiro de avaliação neuro, mas pelo menos para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que não sabe. Acho que é até legal da gente ter isso como informação para compartilhar, porque muitas pessoas não entendem o que é a avaliação neuropsicológica. Eu não faço uma avaliação neuropsicológica tradicional. A maioria dos neuropsicólogos que fazem avaliação neuropsicológica, tanto na infância, adolescência, idade adulta, e com idosos, que não é uma praia minha, né, tendem a avaliar os aspectos cognitivos puramente. Então, avalia atenção, memória, inteligência, os tipos diferentes de memória, a gente avalia percepção e uma série de outras funções cognitivas. Eu acho que a função cognitiva puramente não é suficiente para a gente construir o perfil desse paciente. Então, eu avalio profundamente características de personalidade e estado mental atual da pessoa. A minha avaliação neuropsicológica, além de toda a parte cognitiva, ela também inclui pelo menos mais 3 ou 4 instrumentos avaliando essas questões da saúde mental e das características de personalidade. E que dá uma diferença gigantesca, porque a gente consegue... Eu sempre falo que a avaliação neuropsicológica é o que é mais próximo do exame que a gente tem na psiquiatria. É o que a gente tem de mais próximo para fazer como se fosse uma bateria, tu entender como aquela pessoa funciona, quais são as dificuldades. Se usa muito, apesar de não ser obrigatório e necessário para o TDAH, mas não é só para isso. É muito legal quando a gente os pacientes vêm com o resultado da avaliação neuro, eles falam assim, nossa, tem muita coisa que eu entendi agora a partir dessa avaliação. Porque a pessoa começa a entender qual é o grau de funcionamento dela em diversos momentos. Na questão cognitiva, sim, super importante, memória, atenção, inteligência, mas em outros aspectos de relação interpessoal, da questão emocional, inteligência emocional. Esse termo virou um pouco... Né? As pessoas não gostam muito, mas é isso, a inteligência emocional, de como lidar com as emoções, porque tem gente que tem dificuldades intensas e aí começa a entender que, olha, pera, então essa é uma dificuldade, tá aqui, meu exame mostrou que isso é difícil para mim. O que eu posso fazer para mudar? Porque eu falo, a avaliação ela não acaba quando ela acaba, ela acabou de começar. Porque a gente vai em busca do que a gente vai mudar e o que pode ser mudado. Porque tem coisas que não vai... E é um processo que orienta muito a psicoterapia também, né? Então, a gente tem ali características de personalidade, a gente pode avaliar pilares de resiliência, que tu pode trabalhar esses recursos em psicoterapia, a gente pode avaliar habilidades sociais, né? Então, assim, aquela questão, né, de tu ter um diagnóstico guarda-chuva, como chegou uma vez, uma paciente 4 possíveis diagnósticos e a gente fechou um TEA como um diagnóstico guarda-chuva que daria conta de cobrir aqueles critérios diagnósticos que não fechavam para os outros transtornos que estavam ali indicados. Então, assim, compreender esse funcionamento do sujeito é muito importante. Então, o melhor feedback que eu tenho, por exemplo, de pais, quando eu faço a devolutiva, né? Porque não é só entregar um laudo, é explicar todos os resultados, eles dizem, nossa, como é que tu conseguiu ler o meu filho em tão pouco tempo? E eu costumo dizer, talvez porque eu não tenha nenhuma expectativa específica em relação ao teu filho, e essa é uma das coisas que a gente pode trazer para discutir na maternidade, e porque essa é a minha função, né? Eu estou aqui realmente para poder mostrar para ti, ou chover no molhado, como eu digo, mostrar para ti aquilo que tu já sabe do teu filho.
né? Só que existem formas diferentes de lidar, então, com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, que vão facilitar a relação. E Né? até direcionar um tratamento, porque às vezes vai ter um diagnóstico que a gente vai ter que fazer um tratamento e aí tu tem uma orientação de como fazer. E o profissional que está acompanhando tem uma orientação. E daí o mais importante, né, na avaliação neuropsicológica não é você dar um diagnóstico, é você dar um caminho para essa família, para você indicar, olha, eu quero que você vá nesse psiquiatra, eu quero que você vá nesse psicólogo, porque esse tipo de abordagem psicoterapêutica, por exemplo, vai fazer mais sentido para você nesse momento. E assim também é o psicólogo jurídico. Voltando para a psicologia jurídica, porque a gente também faz avaliação, só que o foco da avaliação é diferente. Tá, então me fala assim, o que uma psicóloga jurídica faz? Como é que tu começa o trabalho? É dentro do fórum? Como é que é? A gente precisa ter uma formação em psicologia jurídica, em psicologia, né, geral, generalista, e a gente precisa ter, de preferência, um conhecimento maior dos testes e dos instrumentos de avaliação. A gente precisa conhecer as resoluções do nosso conselho, né, que regulamenta a nossa profissão, e a gente precisa conhecer um pouquinho de lei e rito processual, porque tem um momento dentro do processo em que o perito é nomeado pelo juiz para fazer a avaliação daquele sistema familiar. Eu atuo hoje só em varas de família e vara de infância e juventude, né? Não atuo em violência doméstica, por exemplo, que é uma outra vara. E tem outras possibilidades, né? Varas criminais, o psicólogo jurídico ele pode trabalhar na delegacia, ele pode trabalhar na penitenciária, então pode ter uma série de atuações diferenciadas. Eu, como não sou concursada do tribunal, eu faço parte do cadastro de peritos do Tribunal de Santa Catarina. Né? Então, qualquer juiz das comarcas que eu me inscrevi, que são São José, Florianópolis e Palhoça, pode me nomear para atuar num processo, geralmente de discussão de guarda e convivência em casos de divórcio. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar as competências parentais desse ex-casal conjugal, né? Porque a gente costuma dizer que o casal conjugal se desfaz, o casal parental é eterno, né? Eles vão ser pais desses filhos para sempre e eles têm que colocar esses filhos como fator principal da relação deles. E daí a gente vai avaliar essas competências parentais, a gente vai avaliar se existe algum risco para a criança na presença de um transtorno psicológico mais importante, às vezes um transtorno de personalidade ou uma dependência química, alguma outra coisa que possa interferir negativamente no desenvolvimento infantil. E a gente vai ver como é que está essa criança em relação a essa situação de divórcio. Toda criança, eu costumo dizer, né, que até quem ganha o que está pedindo num processo de vara de família, perde. Isso é uma verdade. A gente, quem lida, eu tenho pacientes nas diversas situações, né? Todo mundo sai perdendo. É difícil alguém sair ganhando com uma situação dessa. E mesmo que... porque normalmente quando vai para esse tipo de situação é porque não é uma situação muito amigável, né? Justamente. Kátia? Então, é uma briga normalmente, né? Qualquer processo de divórcio que tem menores de 18 anos, eles têm que ser homologados na justiça. Agora está mudando um pouquinho, talvez possa fazer isso em cartório, quando são filhos muito pequenos, mas isso é uma questão do direito, não estou muito por dentro. Eu só vejo uma notícia ou outra. Mas, de modo geral, tem que passar esse acordo de separação, tem que passar pelo juiz e pelo Ministério Público, pelo promotor público, porque tem que ser garantido os direitos da criança. Então, essa é outra coisa que deixou pessoal enlouquecido com a coisa de cuidar de filhos e saber como cuidar de filhos, porque a partir da Constituição de 88, que foi baseada nos direitos humanos universais, a criança e o adolescente passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direito. Né? Então, antes, eles eram de posse do pai ou da mãe, né, dependendo do código civil que regia a questão. Então, eles eram uma propriedade e eles eram divididos como se dividiam um bem. E, a partir de 88, então, a criança passou a ser reconhecida como sujeito de direitos em situação peculiar ou em momento peculiar de desenvolvimento. E a gente vê como, há poucos tempo atrás, tantas coisas que a gente vê em relação à questão da mulher, em relação das... Tantas coisas que a gente ainda precisa evoluir, mas que 30 anos atrás, praticamente, 35 anos atrás, a criança era considerada um bem. Uma coisa,
né? Então, assim, e geralmente o que acontecia? Como a mãe tinha esse papel de cuidado no sistema familiar, normalmente a guarda era concedida unilateralmente à mãe e o pai fazia visitas. Algumas coisas já estão começando a mudar até na forma como a gente comunica e informa. Pai não visita, pai convive. Vínculo parental se estabelece e se mantém na convivência. A partir de 2015, por exemplo, a gente tem se não me engano, tá, gente? Vocês me perdoem se eu estou errando a Pode data. depois mandar Né? aqui, direct. Para corrigir. Comenta embaixo, o pessoal do direito quiser falar também. Por favor, assim, a galera do direito me ajuda. Mas, assim, surgiu a lei da guarda compartilhada. Preferencialmente, a guarda é compartilhada e a convivência é equilibrada. Né? Isso quer dizer que a gente vai pegar a espada de Salomão e dividir a criança no meio? Não. E por isso, então, que entra o que a gente chama da equipe técnica, que é o psicólogo e o assistente social, que vão fornecer para o juiz as informações necessárias para subsidiar uma decisão. Então, quando a gente avalia um contexto familiar, a gente tem que ter foco naquilo que é o melhor para a criança. Então, se o melhor para a criança é ter uma convivência ampliada, né, em que ele fique, né, que as crianças convivam com o pai finais de semana alternados, mais 2 pernoites por semana, para que tenha o máximo possível de convivência, porque a gente sabe que tanto o pai, quanto mãe, quanto família extensa de pai e mãe são fundamentais para o desenvolvimento humano. E daí a nossa função lá é essa, o assistente social vai na casa, vê as condições de moradia, vê condições socioeconômicas, educacionais, vê quem é que tem melhores condições e menos risco para acolher, né, a residência de referência dessas crianças e adolescentes, e o psicólogo verifica aspectos psicológicos, desde sofrimento psicológico por parte das crianças, né, até competências parentais por parte do pai e da mãe. E aí, onde é que entra? E esse é um tema super polêmico, e assim, tu tá sempre falando disso no teu Instagram, e tem bastante gente que fala sobre esse tema, a questão da alienação parental, né? O que é uma alienação parental? Quando que como é que... Claro que a gente não vai ensinar para as pessoas isso, porque não é... Mas o que é? Esse tema tá bem em voga, assim, vez ou outra tem alguma notícia, né, de situações de alienação parental. Todo mundo já ouviu falar em alguma situação como essa, inclusive de um, entre aspas, não sei se pode falar assim, um uso inadequado dessa situação, né? Então, o que é a alienação parental? A gente tem dispositivos legais que muitas vezes são usados de forma equivocada. Né? Os juristas que me confirmem ou que me critiquem em relação a isso, mas eu considero assim. Existe uma possibilidade dentro dos casos de auto litígio, que é a alienação parental. Então, a alienação parental é uma série de ações por parte de um dos genitores que impede, afasta ou prejudica a convivência com outro genitor. Seja falando mal dele, direta ou indiretamente, seja mudando de cidade sem comunicar, seja impedindo acesso a informações importantes do desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, seja fazendo uma denúncia de abuso sexual ou violência, que ocorre bastante. Qualquer tentativa de impedir a criança ou adolescente de conviver com outro genitor de forma saudável. Isso pode ser identificada como uma alienação parental. Então, no Brasil, a gente tem uma lei, né, que descreve os atos, e essa lei, inclusive, fala de características de personalidade que têm que ser avaliadas. Não é todo o processo judicial que incorre uma alienação parental. E a gente precisa estudar bastante, conhecer bastante a dinâmica desta família, todos os processos, porque muitas vezes são processos e processos e processos envolvidos. Às vezes são folhas e folhas e folhas, 200, 300 volumes e volumes, e ações e ações e ações. Né? Então, assim, às vezes processos intermináveis, né, Kátia? Eles não são intermináveis porque eles têm um prazo de validade, que é a maioridade civil. Quando essa criança ou adolescente mas aí atinge tu pensa 18 num casal anos, que com 2 anos, né, se separa, a criança tem 2 anos. Eles podem brigar na justiça 16 anos para conviver com essa criança. E daí o que a gente tem? A título de proteção da criança, a gente está violando o direito da criança de convivência. Então, assim, existem casos muito extremos em que a gente identifica uma patologia por parte daquele que aliena, né? E não é uma questão de gênero,
né? Porque a gente vê pais alienadores, como a gente vê mães alienadoras, né? Avós, babás, tios, qualquer pessoa que interfere no vínculo parental do outro, que quer estar presente e participar do desenvolvimento do próprio filho, e isso é importante a gente ressaltar, porque alguns não querem estar presentes, a gente pode entender que é uma alienação parental. E daí, muitas vezes, as crianças e os adolescentes, eles começam a desenvolver uma série de comportamentos que são muito típicos, né? Que a gente chama de um alinhamento patológico. Um alinhamento patológico é uma relação de codependência entre mãe e filho, pai e filho, e esses dois não se desgrudam. Então, esse processo de individuação, que a gente chama, que começa a partir dos 2 anos de idade, mais ou menos, ele não se permite ocorrer, né, por esse adulto que cuida dessa criança. Às vezes, isso ocorre na vigência do casamento, né? A gente tem um mais dominante, o outro menos dominante nessa relação com a criança. Sim, às vezes aquela criança que não quer ir com o pai, mesmo o casal, de jeito nenhum. Só Isso. dorme com a mãe, só brinca com a mãe. Inclusive, às vezes, tem fases, inclusive, da infância, que tem aquele comportamento, né, de afastar. Né, de não quer que o pai chegue perto da mãe. Então, pode acontecer, mas como tem uma relação, muitas vezes acaba se quebrando um pouco disso, né? E isso são fenômenos comuns dentro do desenvolvimento. É aquela coisa, né? Quando eu estudei psicopatologia, eu olhei para minha professora e disse, prof, eu tenho tudo isso aqui. Pega ali os critérios de transtorno de personalidade, eu disse, gente, eu me encaixei tudo, né? E daí a gente até falei esses dias no Instagram, né? Que é aquela coisa, quando a gente vai estudar, quem estuda psicologia, psiquiatria, tu senta pra ler o DSM, que é o que a gente usa como referência, tu acha que tu tem tudo? Tudo. A gente vai lendo os critérios, meu Deus, eu tenho isso. Então, tem que ter um pouco de cuidado pra gente entender que tudo é um espectro, né, Kátia? Isso. O espectro é muito importante, da normalidade, essa palavra não é muito boa, mas do que é comum até aquilo que é um problema, que é um transtorno que te traz prejuízo, que te traz sofrimento. Em várias áreas da vida, né? Porque não é só um prejuízo numa área específica da vida. A gente trabalha, a gente estuda, a gente socializa, a gente tem família. Então, assim, um transtorno é isso, é uma condição, um funcionamento que te transtorna a vida inteira. Né? E daí a gente entende, poxa, eu tenho tudo isso, mas são traços, são características, dentro da personalidade são dimensões, podem estar mais presentes, menos presentes, não interferem na minha vida, na minha funcionalidade, a ponto de me impedir de funcionar dentro daquilo que a gente considera um parâmetro mais ajustado e adequado. Então, assim, alguns fenômenos são bastante comuns. E existem, né, as pessoas que criticam a alienação parental como se ela não existisse, como se só existisse no Brasil a lei. Existem leis em outros países também, mas não tão explícita como a lei da alienação parental no Brasil. E não é assim tão comum, sabe? Porque parece que todo processo vai ter alienação parental, né? Então, assim, é muito impressionante. Estou lá nomeada num processo para fazer perícia, o processo tem lá 100 movimentações, que isso quer dizer que é um processo muito jovem, né? E o advogado já está alegando que tem alienação parental por parte de um. Né? Eu disse, espera, calma, né? Não é bem assim. Vamos avaliar essa questão mais profundamente. E tem casos que a gente não consegue perceber isso numa avaliação pericial, porque a avaliação pericial é como a avaliação psicológica ou neuropsicológica. Ela tem um limite. Né? A gente trabalha dentro de um número específico de sessões, a gente pode estender ou não, mas ela é limitada dentro de um prazo. Né? A gente tem até 30 dias para entregar o laudo com ampliação desse prazo. E até porque as pessoas às vezes têm a ideia de que o psicólogo, é muito interessante, o psiquiatra são laymente. Videntes. Que a gente consegue olhar para a pessoa e saber assim, tá falando a verdade, não tá. É claro que com o tempo, com a experiência, a gente desenvolve habilidades para identificar quando a pessoa está tentando te enganar. Mas tem coisas que se o paciente não trouxer, a pessoa que está sendo avaliada, a gente não tem como adivinhar. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra. Então, tem limitações, né? Que às vezes dentro da consulta, dentro da sessão, vai ser de um jeito e que a pessoa sai para o mundo e ela é totalmente diferente. Né? Então, e as pessoas têm que ter essa noção de que, meu Deus, mas que profissional incompetente. Existe uma limitação do que pode ser feito. E, inclusive, de o quanto tu fala.
essa coisa do falar a verdade é importante para todo mundo. Só que as pessoas têm medo. Às vezes as pessoas têm medo do que é a verdade. E às vezes a verdade para aquela pessoa não é a mesma que para outra. Exato. Né? Então, assim, é o que a gente diz, né? Eu já falei isso no processo. Olha, o negócio é o seguinte. Você está aqui com o advogado defendendo aquilo que você considera o melhor interesse da criança. A outra parte está defendendo o que a outra parte considera o melhor interesse da criança. Eu, como psicóloga, a assistente social, o Ministério Público e o juiz estamos aqui para tentar atender o que é realmente o melhor interesse da criança, sem as paixões envolvidas. Né? Quem olha de fora consegue ter uma visão muito mais neutra e diminuída de emoção, o que facilita de tu ter uma visão mais clara de como acontece. É normal que a gente, quando está envolvido emocionalmente numa situação, a nossa visão seja uma visão às vezes turva e daquilo aquilo que a gente acredita. E por isso que a neutralidade é tão importante, né, Kátia? A gente não fica muito neutro. Vou te dizer que, assim, às vezes eu tenho vontade de socar a mesa. Né? Eu vou ficando nervosa, assim, aí eu levanto, dá licença, eu vou tomar uma água. Você quer? Você quer uma água? Né? Aí saio, pego uma água, dou uma respirada, volto. Até porque somos seres humanos, a gente tem emoção também. E tem coisas gente, que pega, né? E eu li o processo, né? E aí tu estava falando em competências parentais. O que são essas competências parentais? Que vocês avaliam como psicólogo, assistente social e os... Então, daí a gente entra um pouquinho nessa questão da maternidade, né? Qual é a função materna? Né? A função materna não é uma função da mãe que está gestando e depois vai parir. A função materna é de todo aquele que exerce um cuidado, né, com essa criança. Aí eu amo o Winnicott, né, que é um dos nossos teóricos, né? Ele era pediatra, psicanalista, e ele fala da mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa... Eu lembro do meu primeiro semestre da faculdade. Gente, e é maravilhosa essa teoria, assim. Ele traz essa noção de que a mãe, e ele traz o pai nessa relação. A mãe, durante a gestação, começa um processo simbiótico com esse bebê. Né? E esse pai, então, ele tem a função de proteger esse núcleo simbiótico. Porque essa mulher que está gestando, ela tem, por exemplo, né, vamos voltar lá para evolucionismo, ela tem pouca condição de se defender. Inclusive porque o cérebro da mulher, durante a gestação... Não sei quem que estava... Eu ouvi esses dias aqui falando que uma gelatina. Mas o cérebro da mulher, durante a gestação, realmente sofre influências. Tem a questão memória, tem diversos pontos que realmente, biologicamente, interferem. E tu imagina, você fica grande, né? Eu tinha uma melancia no meio da minha barriga. E eu fiquei brabíssima. Foi uma cesariana, fiquei brabíssima quando o anestesista pediu para encostar o joelho na testa. Eu olhei para a cara dele e disse, como é que você quer que eu faça isso? Né? São histórias da maternidade, vou trazer algumas assim. Então, a função do pai é proteger essa mãe que está gestando, que não tem condições de se defender sozinha, e depois ainda garantir que essa mãe consiga dar esse auxílio para esse bebê nesse período de dependência absoluta. Eu costumo dizer que nós somos mais do que animais racionais, nós somos seres humanos. Né? A gente está numa categoria... Eu considero superior à dos animais racionais, né? Porque a gente tem condições de se reconhecer enquanto sujeito, né? Uma coisa que a maioria dos animais não tem, apesar de terem condições de aprender, de raciocinar, resolver problemas, etc. E tal. Mas nem sei porque que eu entrei nessa coisa do ser humano, mas tudo bem, a gente volta daqui a pouco eu me acho. Tá tudo bem, tá muito ótimo. A mãe vai ter esse bebê, ela tem a função de alimentação. Voltei. Me lembrei porque que eu falei do ser humano. Era só mexer no microfone que ela lembrou. Porque a gente é organismo vivo, né? É um animal que mais depende, né, dos cuidadores por mais tempo. Sim. Então a gente dentro dos mamíferos a gente vai ter uma dependência de cuidado e proteção muito maior. Né? A evolução foi aumentando, né? Pensar nos peixes, anfíbios, foi aumentando até que chegar nos mamíferos. Foi se especializando, né, como a gente diz, né? E o ser humano seria essa evolução mais especializada, porque a gente tem essa alegria e essa tristeza do córtex pré-frontal, né? Então, a gente tem essa dependência de cuidado e alimentação, né? E o Winnicott, então, traz que a função materna é holding, né, que é
Handling, primeiro, que é essa manipulação, esse cuidado da alimentação, da higiene, preparação para sono, banho, essas coisas todas. Holding, que é essa capacidade de continência emocional. A contenção super importante. Que é maravilhoso. Criança não consegue sozinho, tá? Isso. A criança precisa do não. A criança precisa que alguém pegue ela e diga, agora não vai dar. A criança não consegue. Não, e a criança sozinho. precisa da contenção física, inclusive, quando ela está no momento de raiva. Né? Eu disse, eu tô com raiva, eu quero bater. Bater você não pode, né? Então, assim, você pode sentir raiva. Raiva é normal. Você não pode agir desta forma. Então, a nossa função parental é de regular comportamento. Né? Não regular emoção. As emoções elas têm que ser absolutamente permitidas, reconhecidas e nomeadas. E esse é um processo que é ensinado desde muito cedo. Mas a continência muitas vezes é importante. não é ensinado porque os pais não sabem, né? Não sabem. E é o que eu falo, eu sempre falo, eu sou a defensora de aprendizado, de práticas de habilidades emocionais na escola, em casa, em qualquer lugar. Eu acho que se a gente tivesse na escola uma disciplina de habilidades emocionais, as coisas seriam bem mais fáceis. Claro que é importante que os pais também tenham essas... Então, daí a gente precisa psicoeducar. Né? Por isso que assim, eu não atendo criança porque eu não tenho paciência para brincar com criança. Tu conheceu a Laura? A Laura no consultório com as crianças é uma coisa de louco, assim, né? Mas eu não tenho paciência para brincar com as crianças. Na hora de dar bronca, eu sei dar bronca, assim, eu posso ser braba. Mas, na verdade, não é uma questão de ser braba. Eu deixo claro um limite, né? Sem problema nenhum. Na época que eu dava aula na pós-graduação, eu dizia para os alunos, assim, eu estou com uma criança avaliando, eu nunca digo não para a criança. Como assim, professora? A criança quer fazer outra coisa? Eu digo sim, nós vamos fazer assim. No final, eu vou deixar reservado para a gente fazer isso no final. Agora a gente vai fazer essa tarefa. Eu preciso que você faça essas coisas para mim, depois a gente vai brincar. Eu vou tratar de deixar um tempo reservado para isso. Então, é aquela história, né? Não prometa o que você não pode cumprir. Se você diz para uma criança que vai levar ela para catar pedrinhas coloridas, trata de levar algumas no bolso. Né? Porque não é só uma questão assim, de não frustrar. Né? Eu acho que a frustração é importante, mas se você prometeu, você vai cumprir. Então, só prometa aquilo que você efetivamente pode cumprir, porque você é a pessoa de maior confiança na vida dessa criança. Né? Então, o holding é isso. É a situação de que na volta a gente compra. Kátia tem que dizer que na volta a gente... Olha, Gabi, vamos ter que refazer, porque essa história de na volta a gente compra... Não funciona. O maior meme que tem sobre mães agora é essa, né? Quando as mães ficam mais idosas, os filhos estão dizendo, olha, filho, vamos ver esse paninho de prato. Não, mãe, na volta a gente compra, né? Não dá. Tem certas coisas que eu cresci ouvindo do tipo, faço o que eu faço, digo não faço o que eu faço, que não funciona, né? Porque a criança aprende por modelação. Com toda certeza. Sempre. Então, assim, voltando para o Winnicott, né? Então, tem o holding, que é essa continência emocional, que se o pai não sabe conter, né? Ou pelo menos lidar com as próprias emoções, não vai saber fazer isso. Então, a gente tem mães muito ansiosas que transferem essa ansiedade para o bebê. O bebê se sente inseguro. Então, não é a criança que tem ansiedade, né? É a mãe que está insegura. E isso é uma das coisas muito comuns na queixa clínica, que é especialmente quando os pais levam os filhos em atendimentos, que os pais que precisam do tratamento. Sim. Especialmente nos menorzinhos, assim, não adianta. Eu falo que pais ansiosos, filhos ansiosos. Não tem como. Eu vivo num ambiente ansioso com alguém que tá sempre... O mundo é um lugar perigoso, as coisas vão dar errado. É óbvio que eu vou crescer achando que o mundo é um lugar perigoso, as coisas vão dar errado. Daí entra na terceira coisa que o Winnicott fala, que é a apresentação de objetos. Né? A apresentação de objetos dentro da teoria dele, o que é? Assim, eu vou apresentar o mundo para essa criança e vou apresentar esta criança para o mundo. Então, eu tenho que saber que mundo é esse que eu vou apresentar para essa criança. Que perspectiva de mundo eu tenho? Se o mundo, para mim, é um lugar ameaçador, é um lugar de frustração, de tristeza, é esse mundo que eu vou apresentar para o meu filho. Então, eu não vou preparar ele para enfrentar a realidade. Né? Então, é um teórico que eu gosto muito. A mãe suficientemente boa é aquela que tanto frustra quanto atende à necessidade da criança. Costumo dizer para os pais que toda criança sabe o que quer. Ela não sabe o que ela precisa.
E a nossa função parental, principalmente, é equilibrar esse desejo da criança com aquilo que ela é necessidade dela, né? Então, uma criança de 9 anos, ela vai querer comer batata frita todo dia, né? Mas eu sei, como adulto, que a batata frita para ela todo dia não vai fazer bem. Então, o que eu posso fazer? Combinar com esta criança um dia da semana em que ela pode comer batata frita. Refeição de sábado no almoço, por exemplo. Sábado é o dia de você comer batata frita e tomar refrigerante na hora do almoço. E daí você sai com a criança para comer durante a semana e diz, pai, quero batata frita. Você só pergunta, que dia é hoje? É terça-feira. Que dia é o dia da batata frita? Sábado. Então, assim, você vai estabelecendo os limites no dia a dia. Mas aí também não dá para os pais fazerem isso e eles à noite pedirem hambúrguer e comer batata frita, né? Com certeza. Que é a coisa da tela, né, Kátia? Exato. A gente não consegue regular a tela dos filhos Até se a os gente 2 não anos regula não a nossa. pode expor a tela. Tá, mas e aí tá os pais o tempo inteiro no celular. A Organização Mundial de Saúde diz até os 2, né? A Associação de Pediatria, Americana de Pediatria, fala em 3, né? Não, eu tô sendo ali otimista no que é possível, né? Porque assim, quem é que tu vê até os 2 anos que não tem acesso a telas? Tu vê crianças de 10 meses que já sabem fazer isso, né? E é impressionante, né? A criança não sabe falar e ela sabe entrar no celular e buscar o... E talvez ela não aprenda a falar, ou talvez ela aprenda a falar com muito mais dificuldade. Porque já tem estudos mostrando uma associação entre o atraso no desenvolvimento da linguagem e o uso excessivo de telas. Inclusive, a primeira vez que o QI dessa geração vai ser inferior à geração anterior. Então, assim, isso é a primeira vez na história que acontece. E vai contra Darwin, né, que fala da teoria evolucionista. A gente não está evoluindo, a gente está involuindo. E daí, por isso que eu costumo dizer, é lamentável que o que eu percebo, né, da relação parental hoje em dia é que a gente está tendendo a deixar a ignorância do funcionamento humano como herança para as próximas gerações. E daí, assim, Júlia, isso é uma característica pessoal minha, né? Eu quero entender por que as coisas são do jeito que são. Aí eu vou para a história, eu vou para a ciência, eu vou para um monte de lados para tentar compor isso. E aí a gente senta para conversar, eu dou várias ideias, ela fala, tô estudando isso também. E a gente tá sempre nessa coisa. A Kátia, que nem ela é uma estudiosa interminável, né? Então, eu costumo dizer que eu sou formada, vai fazer 18 anos que eu sou formada em psicologia, mas vai fazer 23 anos que eu estudo psicologia e provavelmente vou continuar estudando psicologia, funcionamento humano, relações até morrer. Não tem como, né? A pessoa que ela se acomoda nesse local de sei tudo, não tem como. A gente está falando de pessoas, de funcionamento e as pessoas, as gerações estão mudando, né? Não, e é daquelas loucas assim que compra curso, que já conhece o tema, só para saber se está fazendo direito ou se tem alguma coisa a mais para aprender, porque sempre tem alguma coisa a mais para aprender. E coisa boa tu comprar um curso e ver que tu sabe e tá fazendo certo, né? Maravilha, né? Essa é uma satisfação que eu gosto. Tu pega aquele curso top da pessoa mais top do mercado que trabalha com aquilo e tu diz, nossa, eu tô fazendo igual. E tô cobrando igual a muita gente que tem muito mais experiência de mercado do que eu, né? Mais tempo de mercado, não necessariamente experiência. E agora vamos falar de saúde mental e maternidade. Porque, assim, se deixar, a gente vai ficar 3 horas aqui de podcast, não vai ser o bastante, e eu sei que a gente tem que ter um limite. Então, vamos falar de saúde mental e maternidade. O quanto tu percebe essa questão das mães, né? E tu é mãe, tu tem essa visão também na prática. O quanto isso interfere na saúde mental? O quanto é importante que uma mulher esteja com a sua saúde mental em dia para que ela seja mãe? Em que momento que ela pensa e fala assim, vou ser mãe? Naquele momento que ela está apta para tolerar bastante frustração. Se ela não tem maturidade para adiar a satisfação das suas necessidades, claro, não as necessidades básicas, que essa a gente sempre dá um jeito, né? Mas, assim, enquanto ela não tiver condições de adiar as necessidades dela e abrir tempo de atenção na vida dela para o desenvolvimento dessa criança, eu recomendo que ela pense em fazer outra coisa da vida. E depois tem outra coisa, assim, né, Júlia? Olha só, a gente está numa sociedade, ultimamente, em que o grande valor é o parecer, né? Eu refiro muito à importância da gente ter os avós na vida. Os meus avós foram figuras muito importantes no meu desenvolvimento, porque eles me ensinaram que o valor do ser humano está no ser, né? O valor tem vários estudos mostrando da importância da vivência dos avós e dos netos, tanto para os avós, a diminuição do risco de alteração cognitiva, de prejuízo, quanto na vida dos netos. Né? A gente sabe que essa convivência é muito importante. Né? Esse avô que estraga eu acho ótimo, né?
Porque daí eu posso ter aquela questão do limite, sei que ali o avô está afrouxando um pouco. Com os meus avós, eu aprendi o valor do ser, né? A minha mãe já é baby boomer, né? Meu pai é baby boomer e eles têm muito pautado o valor no ter. Eu assim, cara, de onde vem essa ideia de que ter é mais importante do que ser, né? Aí a gente vai ver baby boomer, pós-Segunda Guerra, se perdeu muita coisa, né? E hoje a gente tem uma sociedade que não importa se tem ou se é, desde que a gente pareça. Porque, e aí tu imagina o terror que é você ser cancelado, porque daí você deixa de existir. Né? Então, esses valores são importantes na família. O que eu vejo hoje com as mães, e talvez essa seja uma explicação de por que as pessoas estão decidindo não ter filhos, ou por que as pessoas estão com tanta dificuldade de cuidar de bebês, de crianças pequenas, até acelerando o processo de desenvolvimento das crianças, esperando que elas tenham 5 anos e se comportem como adultos. A família da minha mãe é muito grande, né? Ela teve 7 irmãos, um faleceu bebê ainda, e os meus tios mais velhos, cada um tiveram 7 filhos. Né? Então, a gente convivia nessa família muito extensa. Eu tenho uma prima que mora na Costa Rica, ela tem 40 e poucos anos, eu ajudei a trocar as fraldas dela. Né? Então, as famílias extensas que se reúnem e convivem, elas têm a possibilidade de transmitir através do exemplo, né, do contato, esse cuidado com crianças. Então, eu não tive muito problema para cuidar do meu filho, eu sabia o que fazer. E a gente fala muito, né, as aldeias indígenas, a criança não é da mãe, né? Existe um cuidado de todos cuidam. Né? Todos dão esse suporte, todos têm esse... É preciso uma aldeia para criar um filho. Agora, você imagina que as pessoas estão cada vez mais urbanas, né? Vivendo cada vez em espaços menores, convivendo cada vez menos com as famílias e convivendo com comunidades. Né? As mães estão cada vez mais sozinhas, cada vez mais sobrecarregadas. Gestando, parindo, cuidando desse bebê recém-nascido, sem o suporte das mulheres, da família, das pessoas mais experientes, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua vida para cuidar. As pessoas estão muito isoladas, muito sozinhas, e eu acho que essa é uma das causas, né, para que a gente tenha tanto sofrimento mental hoje em dia. Então, as mães, elas precisam saber que elas vão precisar dessa rede de apoio. Né? Porque a maternidade é maravilhosamente trabalhosa e difícil. Né? Tem dias que a gente olha para o bebê e tem vontade de dizer por que eu fiz isso com a minha vida. Né? Porque a gente tem, principalmente nos primeiros anos, e daí a gente tem bebês até 3 anos, né? Na nossa língua aqui, né? A gente tem nos Estados Unidos tem o toddler, que é a criança que já anda, né? Aqui, a gente considera que crianças até 3 anos são bebês. Né? E esses 3 anos são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento social, o desenvolvimento de linguagem. Assim, é a base. Né? A gente diz que os primeiros 5 anos são absolutamente fundamentais. Mas os 3 anos é que a gente tem aquele boom de neurogênese. A partir dos 4, 5, a gente começa a ter uma poda, começa a ter uma regulação um pouquinho maior, né? Uma consciência maior do que é uma sociedade, uma comunidade, se a gente trabalha isso em casa. Então, assim, é muito trabalhoso ter filho. Muito trabalhoso. E até falando nessa questão do parecer, né? É bem comum da gente ver essa coisa do ter um filho para ter na rede social, né? Porque, para poder usar a roupinha junto, para poder postar... Cuidar, educar, conviver, não é a parte tão legal, mas postar a foto com a roupinha igual, com a brincadeirinha, faz muito sentido, né? Influencers, né? Hã? Nascer já tem uma página, né? Exatamente, é isso, né? Tem bebês que não nasceram, crianças que já têm um perfil, que já, inclusive rentabilizando, né? A família ganhando isso. A gente via isso mais em séries. Nos Estados Unidos era muito comum, né? Essas séries de famílias e tal. Esses reality show que mostra a família, e daí já tem aquele isso vendia. E agora a gente virou... Isso na internet, se tu olhar, a tua vizinha tá fazendo isso. E daí é uma exposição excessiva da criança. O que aparece na internet não sai da internet.
né? O que aparece, o que entra na internet. E essa criança, ela não tem a possibilidade de decidir se ela Exato. queria aquilo para ela. Uhum. Inclusive, a gente sabe que muitas histórias de... a gente pensa mais nos Estados Unidos, mas atores americanos que começaram muito pequenos, a gente tem um exemplo disso, que é o Macaulay Culkin. Que era uma criança prodígio, ator, vencedor, tudo muito cedo. E ele teve diversos problemas, questão de abuso de substâncias. Então, essa criança, ela não tem escolhas em relação a isso. Ela é jogada ali e ali ela vai crescendo, ela vai vivendo. E daí tu vê, assim, né? A gente tem uma Constituição que fala na criança como um sujeito de direitos, né? E a gente tem uma violação desses direitos de imagem, de privacidade e tudo mais. Assim, Júlia, o que a gente vê nos processos, às vezes, é de chorar, de dizer assim, como é que um pai e uma mãe conseguem fazer isso? De forçar a criança a gravar depoimentos, escrever cartas. Gente, algumas imagens que eu vejo em processos assim são de estarrecer, né? Inclusive da própria exposição, né? Tomando banho, né? Tem situações e até rindo das crianças. Eu já vi situações assim que tu te apavora. Só que aquilo dá like. E aí a gente entra um pouco na coisa da rede social, assim, que hoje, independente do que se for para bom ou para ruim, deu like, tá valendo a qualquer custo. E aí a gente pensa muito que normalmente as mães protegiam os filhos. Só que parece que se eu tô fazendo isso, tô postando. E quantos vídeos aí que viralizam de mães fazendo coisas? A criança tá lá correndo o risco de se machucar, de acontecer alguma coisa, e a mãe tá gravando porque ela vai postar depois e vai bombar esse vídeo. Justo, né? Cadê o cuidado com essa criatura, né? Assim, a criança não sabe se defender, ela não sabe o que é um risco, ela tem que ser cuidada nesse sentido, né? Eu essa semana ainda fiz essa semana, gente, hoje é terça-feira, mas ontem eu fiz uma anamnese com um casal e eu estava falando para eles assim, imagina que o contexto doméstico é a possibilidade que você tem de criar situações de aprendizagem para o teu filho num ambiente relativamente controlado. Então, aí o pessoal se apavora, assim, 2 anos e meio, 3 anos e meio, essa criança, ela pode e ela vai fazer questão, porque 2 anos é os terríveis 2, é a criança com autonomia, né? É aquela criança que está descobrindo, que fala, que se comunica, que tem um corpo que se move. E o mundo gira ao meu redor, né? Exato. E assim, aí os pais dizem assim, mas ela está me manipulando. Gente, ela não está te manipulando, ela está me desafiando. Não, ela não está te desafiando, ela está se desafiando. Ela está vendo até onde ela pode ir com todo esse poder que ela tem. Né? Então, imagina, a criança tem controle de esfíncter. Ela faz xixi e cocô a hora que quiser. Né? Então, ela começa a se dar conta que ela tem controle do mundo. E essa criança de 2, 3 anos é a criança que vai querer te ajudar a fazer as coisas em casa. E essa criança de 2, 3 anos, você tem que botar a fazer as coisas com você em casa. Então, assim, dá para fazer um bolo junto? Dá para fazer um bolo junto. Mas vai fazer uma sujeira? Vai. Mas teu filho vai saber fazer as coisas. E daí, quando você quiser a ajuda do teu filho para fazer as coisas, as tarefas da casa, que são responsabilidade de todos que moram na casa, quando ele tiver 8, 9 anos, ele já vai saber o que ele tem que fazer. Né? Então, assim... E aí a gente vê a autonomia, né? Acho que é uma das coisas que eu tenho visto e traz muito sofrimento. Tem 2 coisas que eu vejo, especialmente adultos jovens, assim, 20 e poucos anos, que é a falta de autonomia, então não ter autonomia, e ter um propósito, querer alguma coisa. Quando eu tive tudo muito em excesso, eu nunca precisei me preocupar com nada, eu nunca precisei... Isso, às vezes, gera uma sensação de, e agora eu faço o quê? Exato. Né? Assim, é a coisa de aprender a escolher. Né? Escolher entre uma coisa que você gosta e que você não gosta é super fácil. Escolher entre 2 coisas que você quer muito, mas só pode ter uma, é muito difícil. E escolher entre 2 coisas que você não quer, mas ser obrigada a escolher uma, é mais difícil ainda. E daí, como é que a gente faz isso num ambiente controlado? Eu olhava para o meu filho e dizia assim, meu filho, você quer brócolis ou couve-flor? Mãe, não quero nenhum dos 2. Não, amor, essa opção a mãe não te deu. A mãe te deu a opção do brócolis e da couve-flor. Quando ele entendeu a lógica, ele virou para mim e disse, pode ser tomate? Pode. Né? Então, ele está entendendo a lógica. Eu me lembro uma vez que um amiguinho dele... E aí a gente volta nas redes sociais, Kátia, vai contar a história do amiguinho, que nas redes sociais, na internet, no computador, no celular, não precisa escolher. Não existe escolha. O algoritmo escolhe para ti.
E quando tu não gosta, tu passa. Ai, tu passa que não gostei, passa. O joguinho que tu não gosta, tu troca. Então, tu não tem que tolerar esse mal-estar. Exato. De ter que, eu tenho que lidar com isso. Eu quero comer bolo. Eu não preciso esperar o bolo esfriar depois de bater a massa, né? Untar a forma, botar no forno. Gente, fazer bolo com uma criança dentro de casa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para ensinar processo e paciência, tempo, sabe? Conta, Fernanda. Conta a tua história. E depois desfrutar. É verdade. Hum? Metade da minha infância foi na cozinha, vendo. Não, e daí você entende que ali é uma alquimia, né? E pra mim hoje é muito mais fácil, tipo assim, tá, é isso, mais isso, mais isso, e eu chego nisso. Tipo, a minha cabeça funciona muito mais, mas também em relação com a avó e tal, é completamente diferente. Óbvio que tem minha mãe, mas assim, eu vivi com a minha avó a minha infância inteira, né, junto da minha mãe, então realmente faz toda a diferença. A gente tá falando de um tema que tá super legal. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast, trazer mais convidados para falar sobre essa questão de infância, de relação. E se vocês quiserem, se acharem que tá legal o assunto, eu vou deixar esse assunto meio no ar, Kátia. A gente vai conversar de outras coisas, vamos deixar esse assunto meio no ar. E a gente vai fazer Se vocês quiserem, comenta aqui, compartilha. Porque tem muito assunto, e eu sei que infância, transtornos mentais, relação pais e filhos é um tema super polêmico e importante. Não acaba, porque assim, à medida que a criança vai se desenvolvendo, as demandas são diferentes, né? E uma das coisas importantes é a gente entender que o vínculo que a gente tem com o filho, ele tem que se desenvolver à medida que o filho se desenvolve. Eu tenho um filho de 32 anos. Ele continua sendo meu filho, mas eu não posso tratar ele como se ele tivesse 10, 12. Então, hoje, né, quando a gente quer comemorar alguma coisa, eu e ele, por exemplo, quando ele passou no MBA que ele foi fazer nos Estados Unidos, ele disse, mãe, tem uísque em casa? Eu estou indo aí para a gente comemorar. E a gente abriu uma garrafa de uísque que ele tinha me dado, né, e a gente comemorou bebendo uísque. Ele já tinha hoje ele é um homem 26 adulto. anos, né? Vamos combinar, gente. Menos de 18 não pegava, sem carteira de motorista não pegava meu carro e não bebia com menos de 18, pelo menos não na minha frente. Mas quando bebia com menos de 18 era para mim que ele ligava e dizia, mãe, vem buscar, né? Então, assim, essa construção do vínculo, ela é cotidiana, no cuidado, na atenção, na escuta, e eu acho muito legal a gente ir aprofundando isso de acordo com cada etapa, trazendo dicas práticas mesmo de como lidar. E como tu vê a importância do pai, ou seja, de uma outra mãe, né? Porque às vezes é um casal de duas mães, mas como tu vê a importância dessa outra pessoa que não gestou, vamos dizer, essa criança nessa relação, desse vínculo, o quanto... E até, voltando um pouco até na questão do divórcio também, como é que tu vê essa família que muitas vezes, e a gente vê que isso não é tão incomum, não se acaba, vamos dizer assim, a esposa não se separa, o casal não se separa porque tem um filho. Qual que é a tua visão em relação a essa outra pessoa que não gestou, que vai ter esse cuidado com essa criança, desse vínculo, e como é que é essa decisão de não separar? Vamos lá, eu vou trazer um pouquinho de opiniões pessoais, né? Com relação ao casal que não se separa e com relação à importância, né, do casal. Eu estou trazendo para ti toda a dinâmica de um cuidado de criança e adolescente. Cada etapa tem exigências diferenciadas e, dependendo daquilo que a gente quer proporcionar para o filho, a gente vai precisar de alguém para revisar, né? Então, assim, o pai é importante desde o início, né? Numa relação, por exemplo, heteroafetiva, né? O pai está lá ajudando a mãe a cuidar numa relação homoafetiva também, né? Troca a fralda, dá banho, dá mamadeira. Suporte. Deixa a mãe dormir. Um dia uma paciente falou assim, nossa, se o meu marido soubesse o quanto é cansativo amamentar. E porque assim, tu não entra num sono profundo, mesmo que o bebê esteja deitado do teu lado, grudado no teu peito, eu amamentei 1 ano e 10 meses, né? Tu não dorme profundamente, tu ainda fica preocupada de acabar caindo em cima daquela criança. Essa parceria é fundamental para o desenvolvimento da criança, para a saúde mental da mãe e principalmente para o reconhecimento da importância da presença do pai. Muitos pais não se envolvem no processo de cuidado dos filhos porque eles são ou desqualificados nisso, né? E eu vou te dizer, Júlia, mãe não nasce sabendo as coisas. Ela aprende fazendo. Da mesma forma que pai também aprende fazendo. Então, a mãe não nasce sabendo trocar uma fralda. O pai também não.
né? Então, isso é no cuidado E também é na orientação. normalizar o pai trocar a fralda, vamos dizer assim, né? Porque parece que hoje em dia o pai andando com a criança na praia, tipo, nossa, o pai andando... O pai não ajuda. O pai exerce o direito e o dever parental, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. E essas duas pessoas que normalmente ocupam papéis distintos nessa díade conjugal, elas são muito importantes para o desenvolvimento da criança, né? Seja, hoje a gente tem modelos diferentes de família, a gente tem famílias monoparentais, a gente tem famílias homoafetivas, a gente tem famílias tradicionais, né? A gente tem famílias em que tem um filho, uma mãe, uma avó, né? E toda essa rede é fundamental para que esta mãe entenda que, além da maternidade, ela continua sendo uma mulher, ela continua sendo uma profissional, ela continua sendo uma amiga. Então, assim, mães que chegam para mim na perícia que são amantíssimas e dedicadíssimas, eu já levanto uma antena, porque... E o resto da tua vida, cadê? O que tu é, mãe? Não. Né? Eu sou essa pessoa que está aqui diante de ti, e um dos meus papéis exercidos ao longo da minha vida até agora, 32 anos, né, é a maternidade. Né? Então, o pai tem essa função importante, esse outro cuidador, companheiro ou companheira, esse desejo é do casal, então essa responsabilidade é do casal e essa função é do casal. E é muito importante a gente identificar precocemente, porque depressão pós-parto, e esse é um tema que daria um podcast inteiro, mas 50% dos casos de depressão pós-parto, a mulher já tinha sintomas antes do parto. Então, é muito importante, especialmente porque, assim, o que eu vejo, né? Muitas mulheres, elas têm um cuidado muito intenso enquanto estão gestando. Um afeto, a foto da mulher com o barrigão, todo aquele cuidado. Nasceu o bebê, e já tive relatos, esquecem que existe uma mulher. É só o bebê. É o bebê, e tu é a mãe do bebê, tu não é mais uma mulher, tu não é mais a fulaninha, não, tu é a mãe do bebê. A visita é pro bebê, o cuidado é pro bebê, e as pessoas esquecem. Então, numa mãe que já tá, de repente, sensibilizada, que eu já tenho uma história de um transtorno mental, que eu já tenho uma história familiar de uma depressão, que eu já tenho um estresse, muitas vezes, um trauma periparto, pré-parto, né? Essa coisa do que tem se ido para a questão do parto mais humanizado, tem se tentado melhorar isso, mas muitas vezes a mulher que vai entrar no trabalho de parto vai ficar horas em trabalho de parto. Então, um próprio estresse no parto pode ser um dos gatilhos. Tem gente que não gosta de gatilho, tem pessoas que não gostam. Um fator desencadeante para... Não, e assim, você vê toda a gestação, né? Primeiro trimestre é aquele sonho, não tô grávida, não tenho certeza, não apareceu barriga. Segundo trimestre começa a aparecer a barriga, aí quando você sente aquele peixinho nadando na barriga, né? Você diz, nossa, tem uma coisa aqui mesmo. E daí você começa a pensar em enxoval, prepara as coisas, tal, ainda é muito festa. Gente, terceiro trimestre, a gente não vê a hora de parir. Porque assim, a gente está grande, a gente está desconfortável. Tá com o pé inchado, o rosto tá diferente. Inchado, e assim, o teu corpo foi se transformando inteiro. Dói quadril. Enquanto isso, dói o pai costas. tá lá, maravilhoso. Pai do ano, camiseta, pai do ano. Isso. Não sentiu Às vezes nada. a barriga do pai cresce junto na proporção da barriga da mãe, né? Para fazer companhia e tal. Mas é toda uma transformação. E daí essa mãe que não tem uma rede de apoio desde o período da gestação, que não tem um companheiro presente nessa modificação da casa, né? Do corpo. Sim, do seu corpo. Ela já começa a sofrer aí, né? Então, e aí vem muito também, desculpa te interromper, mas a questão do medo do trabalho, né? Porque hoje muitas mulheres trabalham, inclusive a maioria dos lares, muitos lares brasileiros é a mulher que mantém a casa. Vem o medo de, e se eu for demitida? E se eu perder um cargo de liderança por isso? Então, muitas vezes, começa a ter esse medo. E como vai ser? E se eu vou conseguir amamentar? As inseguranças vêm. Né? Todas as fantasias, né? Assim, então, isso, se a gente tem uma rede de apoio, né, mais ampla,
que tem amigas, que tem um terapeuta, que tem um pai presente, um companheiro, e daí a gente realmente verifica a presença de um companheiro de vida, de projeto de vida, as coisas vão ficando mais fáceis, mas ainda assim serão difíceis, né? Porque, gente, não é glamour. E não tem essa coisa de que mãe ama incondicionalmente. Não ama, né? A mãe tem esse instinto do cuidado. Então, esse é um mito da maternidade. Com certeza. Com certeza. Mãe ama incondicionalmente? Não. Amor incondicional é uma possibilidade do desenvolvimento humano. Todo ser humano pode amar incondicionalmente outro ser humano. E tem outra, né, Júlia? Afinidades. Né? Não é porque eu gerei... Então, existe filho preferido? Existe. Então, é melhor ter só um, então. Não, mas daí você corre o risco de não ter afinidade com esse um também, né? Porque aí a gente fala um pouco da questão de tempero, o temperamento de cada um. Às vezes você tem muita sorte se você nasceu numa família onde você foi benquista, bem recebido e o seu tempero foi aceitado. Né? Porque às vezes deu match na relação. Deu match na relação. Então, às vezes... Cara, se tem antipatia de graça por pessoas na rua, você acha que por um filho não vai ter? Então, todas essas coisas são possíveis. E uma mãe que começa a se ver num estranhamento com aquele bebê desejado, que é diferente do bebê real, né? Ela pode sofrer muito. E até isso é um dos... As pessoas têm a ideia de que depressão pós-parto é não querer o bebê. A minoria das mulheres com depressão pós-parto vai ter esse sintoma de não querer o bebê. Muitas vezes até de ter pensamentos, de ter sintomas psicóticos, né? Como delírio, de que... e de acabar fazendo alguma coisa contra o bebê. A minoria das mulheres, né? A maioria das mulheres tem essa sensação de eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas esse afastamento e essa ausência de vínculo pode ser, sim, algo de transtorno mental. Sim. Mas não necessariamente é. E daí, os primeiros sinais, a gente tem que dar suporte para essa mãe, né? Então, a gente tem que estar ligado. Primeiros sinais de sofrimento dessa mãe, né? Que ela dorme demais, não sei. Tu fica, né? Eu acho que tu é mais competente para falar sobre isso do que eu, assim. Mas ou dorme demais ou dorme de menos, ou come demais ou come de menos. E assim, depressão pós-parto é um especificador de depressão. Então, é um episódio depressivo acontecendo nesse momento que vai, normalmente, pode ir até 1 ano depois do parto. Né? A gente fala que 1/4 das mulheres vão ter sintomas depressivos, não necessariamente depressão, até 3 anos após o parto. Então, porque é um momento realmente difícil, né? É muita demanda, Júlia. É uma criança que às vezes tem dificuldade de dormir, é uma criança que às vezes tem um temperamento mais difícil de acalmar. Bebês bonzinhos são raros. Né? Então, assim... E que dependem única e exclusivamente da mulher, né? No sentido de alimentação. Se a mãe amamenta. Se amamenta. Né? E até eu acho que isso é uma dos mitos, né, que se tem. Se a mulher não amamenta, ela é menos mãe, né? De jeito nenhum, mais vale uma mamadeira com amor do que um peito com dor. O que importa com essa. O que importa é esse cuidado, né? A pessoa que amamenta numa conexão com o bebê, seja com o peito, seja com a mamadeira, ela está nutrindo essa criança não só com o alimento que vai para a barriguinha, mas com a atenção dela. E isso tem um peso fundamental para o desenvolvimento emocional de uma criança. Né? Então, assim, é muito comum que as mães fiquem muito cansadas, fiquem deprimidas até 3 anos de idade da criança, porque é justamente o período mais demandante. Né? A criança não tem uma comunicação estabelecida, ainda que seja totalmente compreensível, ela tem uma dependência muito maior de cuidado. Né? Eu prefiro o bebezinho que está no colo do que o bebezinho que já está gatinhando e andando, porque dá-lhe correr atrás, né? Tem uma amiga, eu fui visitar ela, tem um bebê de 3 anos de idade, acabou de completar 3 anos. Gente, no final da visita, eu não sei se eu tenho capacidade de ser avó. Né? Preciso treinar muito ainda. E daí a gente vê essa questão. Hoje é uma coisa que acontece muito no judiciário, por exemplo, casais que se encontraram dentro da pandemia, tiveram 2 ou 3 encontros, um relacionamento muito curtinho, e de repente, bum, surgiu um bebê. E daí a gente tem um bebê de um casal parental que não se constituiu como um casal conjugal. Né? Essa criança vai se desenvolver desde sempre a partir de uma relação, né, com uma família que tem 2 casas. Tem a casa minha casa com o papai, minha casa com a mamãe. E daí isso vai ser natural para ela.
Tá? Aí a gente tem aquelas crianças, por exemplo, que o casamento, o filho é o último suspiro, a última tentativa do indivíduo. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso com as crianças. É uma cobrança muito grande e muitos casos, muitas pessoas relatam que as mães ouviram das mães dizer: eu não me separei por causa de vocês. Ah, pelo amor de Deus, né? Me desculpa, mas eu não quero essa carga nas minhas costas, não. Em primeiro lugar, porque não é isso, né, Kátia? Exato. É uma dificuldade dessa pessoa em assumir que ela não quer mais relacionamento e sair dele e justificar com um filho, uma filha, ou filhos de forma geral. E até que, quando vocês crescerem, não faça isso. Não faça isso pela saúde, pela tua saúde e pela saúde do teu filho. Porque é uma carga muito grande, é uma expectativa muito grande. Então, são filhos, muitas vezes, que crescem com essa sensação que eu tenho que fazer tudo que meus pais quiserem. Porque imagina, eles ficaram juntos por minha causa. Isso, daí essa criança, esse adolescente, se transforma nesse elo de união e tem essa responsabilidade de manter os pais juntos, né? E daí a gente vê loucuras assim de crianças que não saem do meio da cama, e daí a gente vai tentar entender por que essa criança está sendo colocada no meio da cama, porque talvez esse casal já não tenha mais uma relação sexual, e a criança é a desculpa para não ter essa aproximação. Então, assim, gente, filho não é desculpa para absolutamente nada. Filho é uma responsabilidade muito grande, que demanda muito trabalho e precisa ter uma maturidade muito grande para decidir botar um filho no mundo. E acho que também precisa ter uma maturidade grande para decidir também não colocar, né, Kátia? Com certeza. Por quê? Porque a gente é cobrado o tempo todo, né? Ué, não vai ter filho. Então, muitos casais, por exemplo, estão lá namorando 2, 3 anos, decidem noivar. O que vem a cobrança? Ué, quando é que vão casar? Gente, acabamos de noivar. Não, mas a gente quer festa, a gente quer bolo. Casou. E aí, quando é que vem o bebê? Olha, quando é que você vai ter o segundo bebê? Outro dia, uma menina, né, que foi minha aluna na faculdade, ela está com uma bebezinha que acabou de completar 1 ano. E ela disse, a gente está pensando em ter outro filho, o que tu acha? Aí eu falei para ela assim, olha, o meu irmão é 10 meses e 28 dias mais velho que eu. Eu demorei muito tempo para ajustar na minha cabeça a relação com a minha mãe por causa disso. Né? Porque, assim, cara, se o meu filho tivesse 10 meses e 28 dias, eu não queria descobrir que eu estava grávida de novo, de jeito nenhum. Né? Porque eu queria poder me dedicar a este bebê. Né? E o bebê precisa de ti pelo menos até 3 anos. Então, eu falei para ela assim, experimenta, né? Assim, deixa para engravidar quando a Larinha tiver para fazer 3 anos, porque daí você tem um tempo até porque dedicado a vivência a ela. dessa criança com esse irmãozinho, irmãzinha vai ser melhor, vai. Né? Eu e a minha irmã, a gente tem 1 ano e 3 meses de diferença, né? Eu sou hoje a do meio, mas... E a minha irmã, quando eu nasci, ela me odiava. Ela, por muitas vezes, a minha mãe pegou ela com escova de cabelo para bater em mim. Então, para ela foi muito traumático. Até então, ela era a rainha da casa. Sim. Não, e assim, hoje eu consigo entender como foi difícil para minha mãe. Não entendi a risada dos bastidores. Eu falei alguma besteira? Não, por causa da escova para te matar ali. Eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe durante muitos anos das nossas vidas, né? Outro dia a gente estava jantando, até estava falando para ela, eu falei para ela assim, mãe, como a nossa relação tá boa, né? Tava eu, ela e meu filho. E ela disse, minha filha, né? Melhorou muito. Assim, pois é, mãe, muito tempo em terapia, né? Mas eu demorei muito para entender, porque na relação com a minha mãe existia uma ambivalência muito grande. Me parecia que ela estava sempre culpada em relação a mim, né? E ela me comparava muito com meu irmão. Né? O meu irmão sempre... o teu irmão era um bebê Johnsons. Tu, quando nasceu, era toda comprida, cabeluda. Né? O teu irmão é muito inteligente. Tu é muito esforçada, mas o teu irmão é muito inteligente. Então, o meu temperamento foi sempre daquele assim... eu vou te mostrar como eu sou inteligente também. Né? Então, essa sempre dinâmica... tinha que ter uma prova. Tu tinha que provar. Então, essa dinâmica... A gente tem que ter consciência quando tem um filho. A gente vai errar. Nas consultas com pacientes, eu falo muito isso, que toda mãe erra tentando acertar. E assim, erra com as melhores das intenções na maioria das vezes, né? Quem assim, foi, Fê? Desculpa, a frase sempre vem. É porque ela tem...
Tem uma frase da DBT, vamos colocar para jogo isso. Tem uma frase da DBT que fala assim: as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. E algumas pessoas pegam isso e usam essa frase apenas. Eu só estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Só que a continuação da frase é: o que não quer dizer que esteja bom o bastante e você não precisa melhorar. Exato. Então, fazer o melhor que tu pode com aquilo que tu tem naquele momento não é uma justificativa para você sempre fazer a mesma coisa. Né? Então, mesmo que a mãe esteja fazendo o melhor que ela pode com aquilo que ela tem, não quer dizer que não tenha que melhorar. Daí eu vou te falar o que me guiou enquanto mãe. Eu fui fazer faculdade de psicologia, meu filho já tinha 10 anos. Né? Então, assim, não foi aquilo que me orientou no cuidado com ele. Eu fui mãe aos 21 anos. Né? E eu sempre imaginava o que eu gostaria que tivessem feito comigo, como eu gostaria que tivesse sido tratada em determinadas circunstâncias da vida. Né? Então, eu sempre me foquei nisso. Eu me lembro que quando eu estava para ir para a maternidade, para a cesariana, eu botei a mão na barriga, olhei para minha mãe e disse: enquanto ele está aqui, eu sei o que ele come, com quem ele fala, o que ele faz, onde ele vai. Daqui a pouco eu já não tenho controle de mais nada, porque ele já não vai mais estar aqui. E daí eu concebi para mim, né? Eu concebi na minha mente o filho, o homem que eu queria ver. Eu já sabia que era menino, claro, né? Assim, quando adulto. O que eu quero que ele seja como homem quando adulto? E daí eu cataloguei lá uma série de atributos que eu considero importantes para o ser humano. Que ele seja respeitoso, que ele saiba tratar bem uma mulher, com respeito, com devido cuidado, que ele seja ético, que ele seja correto. Né? E isso eu concebi na minha mente para o meu filho adulto. E daí eu me lembrei, né? Assim, ele vai fazer aquilo que eu fizer. Né? Ele vai aprender comigo no meu comportamento. Eu sou isso que eu quero que ele seja quando adulto? Se eu não sou, eu tenho que tratar de ser. Porque ele vai ser assim se eu for assim. Então, eu entendo que a maternidade, talvez essa seja a grande mensagem final, e a paternidade também é essa possibilidade que a gente tem na vida de se melhorar, porque a gente quer criar um ser humano melhor. Né? Então, se eu quero que o meu filho seja um ser humano melhor do que eu tenho que tratar de ser o modelo disso. E daí a gente pode melhorar um pouquinho as coisas, mas precisa botar esforço e decisão. Então, se você não está disponível para isso ainda, não tem problema. Eu já atendi vários casais que decidiram não ter filhos, e eu dizia para eles: olha, justamente vocês são os casais que poderiam ter filhos, porque esse cuidado, esse olhar, esse interesse que vocês têm, essa responsabilidade em não gerar prejuízo. De parar e pensar, né? O próprio questionamento. Filho não é consequência de casamento. Né? Filho é um projeto de vida, pode ser individual e pode ser do casal, mas é um projeto de vida e é para a vida inteira. Não precisa falar mais nada, né? Tem coisas que a gente só aplaude e já pensa no próximo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. A Kátia vai virar a convidada oficial das datas comemorativas para falar de todos os assuntos possíveis, nos brindar com a inteligência e conhecimento e vida, história de vida. E olha que ela nem contou muito da história de vida dela ali, ela tá super discreta. Nas próximas a gente vai descobrindo. Então, muito obrigada. Sério, Kátia, foi incrível. Por mim, eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando. Espero que vocês tenham gostado. Para quem está assistindo pelo YouTube, já deixa aqui os comentários as tuas dúvidas sobre maternidade, paternidade, relacionamento, alienação parental. Conta aí os babados, né, Kátia? A gente quer saber como é que estão as brigas de família aí. Eu acho que vamos ter que falar sobre família, hein, Kátia? Nossa, sim. Vamos família, ter que fazer um... Cachorro, gato, galinha, pode me chamar. Estou sempre disponível. E para quem não conhece a Kátia, o Instagram dela a gente vai deixar aqui na notificação. Fala, Kátia, fala aí teu Instagram. KatiaTake.pc @katiatake.pc. Kátia Take. Gente, Kátia com difícil. K. Kátia com K. Take, TEICH.pc. Pode seguir lá. Vai estar na tela, então vai dar tudo certo, pessoal. Vai dar tudo certo. Se vocês quiserem saber tudo sobre esse assunto, a Kátia é maravilhosa. Obrigada. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos podcasts. Muito obrigada, Kátia. Um prazer e a gente se vê numa próxima. Adorei. Estou disponível, pode chamar sempre.